paz, queridos, que bom revê-los, que bom estar com vocês novamente para glorificarmos a Deus, adorarmos do nosso coração ao Senhor, bendizer a Ele, cantar canções que exaltem o seu nome e meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Hoje à noite quero falar um pouquinho sobre o seguinte tema: Deus não esquece obras de amor. Deus não esquece. Nós temos aprendido ao longo dos dias que estamos aqui. Eu quero, por favor, Jair, me ajuda. Liga esse ventilador, aqui é quente, tá? Por causa das lâmpadas. Ao longo do tempo que nós temos estudado juntos, meditado na palavra de Cristo, todo o ensinamento recebido, ele visa, primeiro, nos tirar, nos transportar das trevas, que aqui são simbolizadas pela ignorância, pelos impulsos, pelos desejos descontrolados. Quando falamos em trevas, nós estamos falando dessa condição de desequilíbrio dos nossos sentimentos, da nossa psique. E todo o Evangelho de Jesus, ele visa, então, em primeiro lugar, a nos dar equilíbrio. E depois ele nos ensina a andar em luz, que nada mais é do que, na essência, andar com lucidez. Porque quando eu saio da ignorância, eu passo a agir com lucidez. Isso é andar na luz, Viver consciente, não viver inconsciente, sem luz. Então o Evangelho ele tem a princípio essa função, ele chega a nós nos iluminando. É o primeiro passo do Evangelho de Cristo. Para que isto? Para que nós tenhamos na sequência uma vida abundante. Porque não se pode ter uma vida abundante, que a gente fala muito, Oh, Jesus dá vida abundante, vem a mim e eu vos dou vida. E a gente fala assim para as pessoas, e é isso que está escrito. Mas é preciso adquirir consciência do que se está tratando aqui. Ter vida abundante é ter uma vida vivida na lucidez. É ter uma vida vivida com consciência. Porque o que é não ter vida abundante? É ter uma vidinha vivida de forma ignorante. A palavra ignorante parece tão feia, Sim, mas ela é feia mesmo. Por isso ela está associada à treva. Quando a Escritura traz a palavra, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Ele nos tirou da ignorância e nos colocou na sua consciência, na sua lucidez. Esse é o sentido daquilo que se lê no texto bíblico. Então, esse transporte da ignorância para a lucidez é também o arrancar da vidinha medíocre, empobrecida, castigada, entende? Sem sentido, sem alegria, sem prazer, para uma vidona, entende? Aquilo que a gente então chama de vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida cheia de prazer, uma vida que dá gosto de viver. Não é assim? Se o Evangelho não está fazendo isso em nós, então nós não fomos alcançados pelo Evangelho. Se o Evangelho não realiza essa graça em nós, então o que nós estamos vivendo? Uma ilusão, certo? E é a partir desse conceito que
vem o terceiro propósito do Evangelho. Se nos transportou para a luz, nos deu uma vida abundante, essa vida abundante então deve ser uma vida de manifestação de boas obras. Uma vida onde se manifesta na prática ações, atitudes, palavras, gestos, comportamentos, tudo isso em uma outra dimensão. Que dimensão é essa? Na dimensão do amor. Eu já não faço mais as coisas por fazer. Eu já não vou agindo no impulso do agir. Não, eu agora conscientizado, tudo que faço, faço por amor ao meu próximo, seja ele quem for. Agora eu vou agir em amor. Já não é mais impulsivo, já não é mais no instinto animal do ser inconsciente, que trabalha pelos desejos, pela fome, pela sede, pelas condições primárias do ser. Não, agora é uma vida equilibrada, pesada no sentido de avaliada, de julgar as ações, de observação. Tá, eu vou falar isso, mas qual será o resultado daquilo? Eu vou chegar e vou dizer o que estou sentindo, mas o que o outro vai sentir quando eu disser tudo o que eu estou sentindo? Estão entendendo a diferença? Sai a ignorância e entra a lucidez, a sabedoria, a inteligência em prática, o uso do conhecimento que promove o bem do outro. É diante disso que eu quero falar nesta noite, da expressão do escritor aos Hebreus, no capítulo 6, de onde tirei o tema: Deus não esquece obras de amor. Ou seja, Deus esquece e se obriga a esquecer. Você sabe que nós não conseguimos esquecer as coisas, né? Nós não conseguimos. Porque quem nos formou não nos deu a senha da nossa memória. Hoje, com a linguagem da computação, é fácil de entender isso, né? Entendeu? Você só consegue deletar o que está lá na memória do computador se você tem a senha lá para entrar lá e deletar. Senão você não consegue. Ora, Deus que nos criou tem a senha para deletar o que no programa é chamado de memória. Deus consegue deletar a memória, nós não. Então Deus é o único que esquece e se obriga a esquecer dos atos da ignorância, dos erros, das falhas, dos tropeços. Como Ele é puro amor, Deus é amor. Como Ele é puro amor, Ele se obriga. Quando eu digo Ele se obriga, não é que tem alguém obrigando Ele. É que Ele mesmo, constrangido pelos, vou usar uma expressão poética aqui, constrangido pelas cachoeiras, riachos de amor que flui dele para todos nós, Ele se obriga a deletar aquilo que de nós é ruim na sua lembrança. Então Deus tem até o texto bíblico, diz: e dos seus pecados, dos seus erros, não me lembrarei mais. Eu e você não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos, por orientação, por luz, então por lucidez, por consciência crística, nós conseguimos perdoar um ao outro. Nós conseguimos, perdoamos. Não cobramos mais, não falamos mais, deixamos para lá, fizemos de conta que nunca houve, mas nenhum de nós esquece. Tá? Eu já contei a história para vocês de quando a irmã Gui, entende, estraçalhou um dedo meu. Vou explicar. Foi sem querer, entende? Eu estava colocando
folhas de fumo numa máquina, lá no sul. Fiz uma troca de trabalho para o carpinteiro, que era dono da roça de fumo, e fazer uma casinha para nós. Eu fui ajudar a colher fumo, e aí veio a hora de costurar as folhas de fumo para botar a secar. É costurada numa máquina, com uma máquina de costura. Só que a agulha é como uma caneta. E eu estou arrumando ali, a Gui vai lá e bate na manivelinha ali e acionou a máquina, costurou o meu dedo junto com as folhas. Entendeu? Eu chamei tudo quanto é anjo poderoso. Tudo quanto é anjo maravilhoso, poderoso, glorioso, eu chamei. Abençoei ela de tudo quanto é jeito. Saí quase desmaiando, segurando o dedo desse jeito, aberto pelo meio. Com 3 pontos daquele. Parar no hospital, o médico fez o trabalho que tinha que fazer. É claro que eu perdoei a Gui, estou com ela até hoje. Não a abandonei, até porque ficar com ela era uma forma de castigá-la. Disse, não, agora é que eu fico contigo. Tu vais cozinhar, lavar, tudo mais. Ficou até hoje, né? Eu perdoei a irmã Gui, é óbvio, mas eu nunca esqueci. Cada vez que eu corto a unha desse dedo aqui, eu olho a marca aqui, está aqui a marca dos pontos, e eu lembro, aquele dia, nunca saiu da minha memória. Então entenda o que eu estou tentando explicar a vocês. Se fosse Deus no meu lugar, eu apagava e nem lembrava mais. Eu tenho a lembrança, Deus não teria. E não tem. É nesse sentido que ele tem a senha para deletar aquele dia, aquele espaço, aquele momento. Nós não temos. Então nós perdoamos, mas não esquecemos. Deus perdoa e esquece. Ele usa até na linguagem humana, uma hipérbole. Ele disse, os teus pecados eu lançarei no mar do esquecimento. Eu já procurei esse mar aí no globo terrestre, não existe. Então não dá nem para achar. Quem vive na terra não acha mais, porque não está na terra. Esse mar só está na mente de Deus, na memória de Deus. E ele diz, tem um mar em mim, que é o mar do esquecimento. Eu jogo lá ninguém acha mais nada. Acabou-se tudo. A gente sai zeradinho, perdoado e sem lembrança de passado, sem currículo passado. Só do presente para o futuro. Essa é a graça divina sobre a nossa vida. É extraordinário. Ora, partindo dessa compreensão, é que eu vou ler o texto de Romanos, o texto aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, 10, 11 e 12. E o texto diz assim, o escritor anônimo da carta aos Hebreus, alguns teólogos dizem que foi Paulo que escreveu, mas isso é chutômetro porque não existe a assinatura do Paulo na carta aos Hebreus. Existe uma linguagem parecida, existe um modo de escrever aproximado, mas se nós formos olhar, todas as cartas de Paulo, Paulo assina. Todas as cartas de Paulo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, vosso irmão, Paulo, servo de Jesus. Então, todas elas. Por que ele não faria na carta aos Hebreus? Entendeu? Então, o escritor não colocou o seu nome na carta aos Hebreus. Então, eu não ouso dizer que é Paulo, ainda que tenha muita proximidade. Talvez a proximidade seja porque os dois eram hebreus. Porque eram da mesma cultura, tinham o mesmo conhecimento das coisas dos hebreus, dos costumes hebreus. Mas isso não vem ao caso. A carta é linda, é inspirada, vê-se a inspiração da carta na leitura comum dela. Tu lê ela e percebe que ela é um ponto fora da curva, é uma carta inteligente, é sábia, trata de assuntos profundos do Antigo Testamento, trata da amostragem do simbolismo de toda a cultura hebreia e o apontar para a chegada do Cristo.
É uma carta extraordinária. E esse escritor, então, ele diz assim: mas vós, ó amados, versículo 9, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Vou explicar. O versículo aqui fora de contexto parece não ter sentido. Ele vem desde o capítulo 1 falando, primeiro no capítulo 1 ele vai mostrar que Cristo é superior aos mensageiros de Deus. Depois ele pega ali 2 capítulos, 3, para explicar que Cristo é superior a todo sacerdócio de Israel, todo sacerdócio levítico. Depois ele vai explicar que Jesus é sacerdote, ele é um sumo sacerdote, ele é sacerdote de sacerdotes, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E dentro desse processo, ele também mostra, ainda no capítulo 4, capítulo 5, ele mostra como Deus, querendo ajudar a nação de Israel, trabalhou no sentido de tirar eles da escravidão do Egito e levá-los para uma terra prometida, aonde Deus ia estabelecer eles, e eles iam ser prósperos se guardassem a palavra de Deus. E eles não guardaram a palavra de Deus. Eles viram vários sinais, vários milagres, tiveram grandes mestres como Moisés e outros, mas não guardaram a palavra de Deus. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus diz que, apesar de serem ensinados e de terem comprovação de que aquele ensino era de Deus, eles não deram atenção ao ensino como se de Deus fora. Por consequente, havia uma necessidade de estar sempre ensinando para eles as mesmas coisas. Olha que coisa tremenda. Então, quando ele entra aqui, no capítulo 6, versículo 1, ele começa a exortar os cristãos hebreus, e ele diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, tudo aquilo que é elementar, rudimentar, o início das coisas, vocês, não é mais hora de discutir se batismo é por aspersão, se é por imersão, se batismo vale assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é em nome do Pai, se é em nome de Jesus. Ele disse, tem que parar com essa coisa, isso não faz sentido. Vamos ficar uma vida toda tratando de coisinha entre a nossa fé em Cristo? Por analogia, né? Ele diz, olha, não botem outro fundamento, não criem uma coisa agora, aí ano que vem criem outra coisa, e depois criem outra, porque vocês vão passar pela vida sem evoluir, sem crescer, sem ir para frente, vocês vão estagnar no processo. Aí vocês vão ficar conversando de coisas rudimentares e nunca vão se alimentar de um alimento sólido. É como uma pessoa que está com 40 anos e ainda tem que dar mamadeira. Ora, pessoas de 40 anos tomando mamadeira é doente. Vai ficar raquítica, vai ficar anêmica, vai ter várias deficiências químicas. Não é assim? Imagina uma pessoa chegar aos seus 20, 30, 40 anos de idade e não foi desmamado. O que ele está aqui dizendo é isso. Ele disse, então, olha, lancem fora essas questõezinhas. Será que Deus gosta de mim? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus não vai me abençoar? Acabe com isso.
na lógica, na essência do todo do que ele está falando, é isto. Ele disse, não é mais tempo disso, acabe com essa coisa aí, pare com os rudimentos, tem que impor a mão, eu não creio em imposição de mão, impor mão é passe, se impor mão é transmissão de energia, começa essas coisas aradas, essas discussões, e ao invés de evoluir, ele disse, pare com isso, você já conhece Cristo? Vocês já estudaram tudo sobre Jesus? Vocês já sabem tudo sobre o Senhor? Vocês sabem como o Senhor é? Vocês sabem como o Senhor age? Vocês sabem quando estão errados e quando estão certos? Vocês sabem o que é fazer bem? Vocês não precisam olhar para os outros. Será que se eu ajudar o irmão que está com fome, eu estou fazendo bem? Será que vocês precisam perguntar isso? É o escritor que está dizendo isso dentro do contexto dele. Veja que esse escritor já estava se cansando também de irmãos que não saíram do lugar. De irmãos que vinham para ele perguntar a mesma coisa que ele já tinha ensinado anos e anos e anos. Estão entendendo? Então ele diz, vão para frente, cresçam, evoluam, deixam esses rudimentos, tá? Deixo também de tratar de obras mortas. Ele fala aí no versículo 1 ainda. Tá? De obras mortas, não é aí que eu vou falar, mas só para obras mortas. Como é obras mortas? A obra religiosa, aquela que eu só faço porque é ritual. Não é uma obra que eu faço porque é uma obra de amor. Eu só faço porque estou viciado, religiosamente viciado, entendeu? Em realizar aquela obra. Quer dizer, domingo é dia de ir na reunião. Domingo é dia de ir na reunião, e isso eu tenho que ir na reunião, mas eu tenho que ir porque eu estou só dentro do rito. Eu não vou porque eu amo, eu não vou porque eu quero aprender, eu não vou porque eu quero contribuir, eu não vou porque eu estou a fim de crescer, vou por ir, entendeu? Imagine que deve ter hoje dentro de templos pessoas que estão com o celular na mão vendo o resultado da política, entendeu? Quem é que está na frente? Quem está na frente? Já tem irmão que cochicha porque está no lado, que nem está querendo saber de nada, mas ele está no lado, sabia? O Lula está passando, o Bolsonaro agora está na frente, tá? Parece corrida de automóvel, né? Entendeu? Mas ele diz que veio cultuar a Deus. Que culto é esse? Como ele está venerando a Deus? Que valor ele dá a Deus? Como que ele põe Deus em primeiro lugar? Não é Deus que está no primeiro lugar da vida dele. Você entende? Ainda que ele seja um ritualista, religiosamente ritualista. Está ali, envolvido. Então, esse escritor está dizendo, parem com isso, não façam as coisas dessa maneira, porque senão vocês vão andar caindo, tropeçando e se envolvendo em coisas que vai levar vocês a uma queda terrível. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ele escreve nos outros versículos abaixo, e ele diz assim, é impossível que uma vez tendo aprendido de Cristo, olha o rigor que ele vai trazer, é impossível que uma vez sabendo tudo sobre Cristo, você deixe de realizar as obras de Cristo. Você faz de qualquer maneira ou abandona o processo. É impossível de você vir arrepender-se. O que significa que se não me arrependo mais dos meus erros, não tem mais perdão. É o que ele está botando aí. Aí ele chega nesse versículo que eu li. Ele vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer. Porque ele diz, não é para vocês que eu estou falando. Mas de vós, amados, versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Eu estou escrevendo isso para vocês, botando vocês cientes de como é a vida com Cristo, e porque eu espero de vocês coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, ou seja, eu estou falando tudo isso, mas não estou dizendo que vocês são assim.
Eu estou dizendo para vocês não ser nunca assim. E que vocês cuidem para que a vossa salvação seja acompanhada de obras boas, de atitudes maravilhosas, de uma vida sossegada, pacificada, energizada pelo Espírito Santo, entende? Abençoada, de forma que vocês sejam não só abençoados, mas que vocês sejam a própria bênção de Deus na terra. Que vocês sejam parecidos com Jesus, que aonde vocês cheguem, vocês sejam recebidos como mensageiros de Deus, para quem gosta da outra palavrinha, anjos de Deus, que abençoam, que abraçam, que ajudam, que consolem, que façam as obras de Deus. E aí na sequência ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Deus não é injusto para esquecer das vossas obras de amor, do vosso trabalho em amor para com o seu nome, para com o seu nome que mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. E isso me chamou a atenção. Todo o processo evangelizador e toda a dádiva divina para a nossa vida, ela tem por finalidade nós servirmos aos santos. Trabalharmos uns pelos outros. E servirmos em amor. Não por obrigação, não por constrangimento outro, que não seja o constrangimento do próprio amor, os sentimentos mais maravilhosos no coração do indivíduo, fazendo ele realizar essas obras. E é interessante porque ele coloca as coisas em dois patamares. Porque ele diz que servistes aos santos e ainda servis. Mas antes ele diz assim: a vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome. É interessante que o escritor aos Hebreus diz: o que você faz aos santos, aos irmãos, quando ele chama de santos aqui, aos integrais, aos que se unem para viver a proposta. É isso que ele está chamando de santo, porque às vezes quando fala de santo, vai para o cunho religioso, mistificado, é alguém, né, que está fora do nível da maioria. Nada a ver. Ele está dizendo que todo aquele que se aproxima de Cristo e ouve a palavra de Cristo e deixa-se iluminar por Cristo, ele é um santo. Como que ele é um santo? Porque ele se liga a Cristo, e se ligando a Cristo, ele se liga a Deus, e se ligou a Deus, está integrado. A palavra santo aí, na sua essência primordial, da onde ela surge, é integral. Holden, filósofo catarinense, entende? Ele fala sobre o homem integral. Ele escreveu um texto sobre o homem integral. Esse homem que atua na vida acima de todos os níveis carnais, que não atua a partir dos impactos e sentimentos, mas que atua na vida a partir da sua conexão com o divino, que está acima da mente natural, do olhar natural, da natureza física, e ele adentra dentro da natureza plena do divino. Então ele age acima desse agir por necessidade, por obrigação, porque eu sou crente, porque eu sou católico, porque eu sou espírita, porque não, eu atuo porque Deus vive em mim e me leva a atuar no bem maior de toda a humanidade. É algo extraordinário, algo glorioso. E o escritor aos Hebreus está colocando isso. Ele está nos colocando aqui. Ele diz: olha, todo o processo realizado pelo Cristo tem como objetivo levar vocês a amar.
e a amar de tal maneira, e também aqui eu já quero colocar, há que se responder à pergunta, o que é amar? Porque tem gente que pensa que amar é paparicar. Tem gente que pensa, ai, como aquele homem ali ama o filho. Aí tu chega para o filho, como é o teu pai? Deus, tomara que morresse. Você nunca escutou isso? Não, eu já. Entendeu? Ah, meu Deus, como aquele casal se dá. Como são unidos. Vai puxar a ficha do sujeito. Ela já fez uns 10 boletins de ocorrência. Entendeu? Errado. Então, não é, mas no Face, né? No Face é o lugar que eles mais são românticos. Amor de Face é ilusão. Não é assim? Nas redes sociais é uma bênção. O que eu já fui chamado no dia seguinte, depois de postagens amorosas, as pessoas, elas trabalham um mundo ilusório e trabalham uma realidade. Elas são umas coisas na realidade e são outra coisa no mundo ilusório. Eu não sei para que isso, é idiotice em cima de idiotice. É ignorância em cima de ignorância. É trevas mergulhada na treva. Entendeu? Ei, conhecereis a realidade. Conhecereis a realidade. E a realidade. Tinha uma gíria no meu tempo de moço. Igual eu sou idoso, tá? Tem uma gíria no meu tempo de moço que era assim, ei cara, cai na real. A gente dizia um amigo para o outro, cai na real, meu. Entendeu? Sabe que estava certo? Cai na real, volta. Entende? Para a realidade. Porque viver de ilusão é bobagem. Então, quando eu falo de amor, eu falo de razão. Podem ir pesquisar. O amor não está no terreno dos sentimentos. Amor não é sentimento. O amor é plenitude racional. Então existe muita ilusão. Eu amo ele, eu amo ela. Entendeu? Está apaixonado. Paixão é sentimento. Paixão é sentimento. Toda paixão acaba. Eu quero ver o irmãozinho 40, 50 anos casado falando de paixão. Quer chamar ele de mentiroso. Entendeu? Não. Agora, se ele disser que ama a sua esposa, eu creio. Se ela disser que ama o seu esposo, eu creio. Porque o amor é uma plenitude racional. Entendeu? A paixão é um sentimento momentâneo. Como todo sentimento passa, a paixão passa. O amor não passa. O amor é eterno. O amor não acaba. Você está entendendo? A plenitude racional. Deus é uma plenitude racional. Entendeu? A paixão nos cega. O amor nos ilumina. A paixão cega. Um sujeito, por paixão, faz qualquer loucura. Ele se deixa dominar pela paixão e ele faz cada besteira. Entendeu? Por que você acha que uma moça rica se une a um sujeito totalmente desengonçado e mata o pai e a mãe? Por quê? Paixão. Paixão. Por que você acha que tantas calamidades acontecem entre casais? Entende? Mortes.
E a família fica assustada, diz, o que houve? É que eles estavam no meio de paixão. E a paixão cega de tal maneira que, em nome da paixão, um mata o outro. Mas ele era apaixonado por ela, com medo de perder, matou. Loucura total. O escritor aos Hebreus, ele está tratando de amor. No amor não há loucura, só a loucura de mais amor. Né? No amor, nós não vamos encontrar nenhuma variação. O amor é fixo. Ele é. Tanto que o amor é. O amor é. Simplesmente assim. E não acaba. Tudo que acabou não era amor. Não, irmão Adilson, mas eu conheço alguém que amava muito e depois acabou o amor. Não, está escrito, o amor nunca falha. O amor não acaba. Se o amor acabar, então Deus, que é amor, acaba também. Não dá. Entendeu? É que não era amor. Nunca foi amor. Era paixão. Era paixão. Bom, o que o escritor está dizendo é que as vossas obras, eu poderia parafrasear e vou trocar as palavras aqui para dar um sentido mais amplo no entendimento. Vós todos que já fostes iluminado por Cristo e estáis conscientizado da vida em Deus, trabalhe sempre na força de Deus, que é o amor. Hajam sempre na plenitude racional, que é o amor. Amém. O amor é capaz de dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Os sentimentais dizem sim e o que ama chega e diz não. E sabe o que parece nesse contexto? Que o que não ama é o que disse não. Olha só como é que é as coisas. Entendeu? Vem os sentimentais e dizem sim. Ai, vamos fazer, vamos ajudar, vamos abraçar. Vamos. Aí vem alguém que ama, avalia a coisa com razão. Olha e diz, não fizemos. Já saem uns 5 murmuradores para o lado dizendo, meu Deus, ele não ama, isso não tem sentimento. Ele está sem amor, ele não ama ninguém. Ele não... É aquele que ama, sabe o que está fazendo. Instrui, ensina. E detalhe, nunca deixa de amar. Mas os sentimentais, os sentimentos variam. Do sentimento bom para o sentimento ruim, com uma facilidade. De manhã, elogia. E à tarde diz, tem que morrer esse miserável. É, a mesma pessoa. Entendeu? Nos sentimentos é assim, ó. Ah, poxa, que pessoa maravilhosa é o irmão Pafúncio. O irmão Pafúncio é uma pessoa querida, é uma pessoa extraordinária. 9 da manhã. Entendeu? Meio-dia. O irmão Pafúncio fez uma coisa que a pessoa não gostou. Ela dá uma engolida e seca, diz, poxa, estava elogiando ele até agora. 1 da tarde, o irmão Pafúncio faz mais um trem ali. E às 2 da tarde, o irmão que estava elogiando começa, rapaz, pensei que isso aí prestava, mas isso não presta. Entendeu? Eu achei que era uma pessoa boa, mas, quer dizer um negócio, retira tudo que eu disse. A gente se engana, sabe como é que é? A gente se engana. É tudo sentimental. Entendeu? E no amor? No racional? Funciona diferente. Eu elogiei, eu não consigo agora falar mal. Eu elogiei, agora eu raciocinando, eu penso assim, ele deve ter enfrentado um momento difícil nesse momento. Ele está agindo sem pensar. Daqui a pouco ele vai refletir. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E eu espero, às 5 da tarde ele volta a ser o das 9 da manhã. A razão
liberta. Então, diz o escritor aos Hebreus: olha, agora a vossa obra e o vosso trabalho de amor, porque Deus não olha para nenhum processo de trabalho, de obras que não sejam de amor. Você sabia? Deus não dá atenção para obras que não sejam de amor. Aliás, numa ilustração de Paulo, apóstolo, nós todos seremos levados ao tribunal de Cristo, onde ele dividiu as obras, pegou as obras, porque as obras são atos da vida na matéria, então ele dividiu em 6. Lembra que eu disse que a vida na matéria é 666? Vocês pegaram esse ensino. E que a vida dentro da plenitude crística é 777. Não falei mais disso, né? Mas estou agora chamando a memória de vocês. O Paulo, para tratar da vida no corpo e a prestação de contas antes da entrada na vida 777, ele trata de 6 obras: palha, feno e madeira. Obras produzidas por todos nós: palha, feno e madeira. E mais 3: ouro, pedras preciosas e prata. E ele diz: olha, e a obra de cada um passará pelo fogo. Que fogo é esse? Não é fogo, fogo. É o fogo do juízo. Mas ele está fazendo uma ilustração. Então ele disse: e há de ser que se a obra do indivíduo é obra 666, sem nenhuma pitadinha de amor, quando tocar o fogo do juízo sobre ela, se queimará. Vai virar cinza. Porque se a obra do indivíduo é palha, madeira e feno, desaparecerá. O indivíduo não tem obra nenhuma. E olha que tem gente que faz coisa pelos outros. E quando passar ali, vai queimar tudo. Por quê? Ele fazia porque satisfazia ele. Ele fazia porque o nome dele se engrandecia. Ele fazia porque ele também tirava daquilo que ganhava. Entendeu? Tem gente... Eu conheci uma mulher que abriu um orfanato só para poder ficar com a comida das crianças. Eu conheci. Entendeu? Inclusive respondeu um processo judicial. Mas à primeira vista, era uma irmã que amava todos os órfãos. Não tinha nada a ver. Era mais uma boquinha para poder usufruir dos recursos dos órfãos. Conheço uma multidão de líderes religiosos que o negócio deles é mamon. O Deus deles é mamon, o negócio é dinheiro. Se tu não dá o dízimo, tu não presta. É interessante que os discípulos deles, a primeira coisa quando chegam, vão conversar comigo, eles perguntam assim: na tua igreja, primeiro que eu não tenho igreja nenhuma, né? Na tua igreja pede o dízimo? Eu digo: não. Pronto, eu não presto para eles. Porque já estão alienados, doutrinados, ideologizados, entendeu? Em uma coisa, como se o dízimo comprasse a salvação das pessoas. Foram iludidos, enganados. Irmão Adilson, então tu diz para não ajudar nada? Não, eu digo, tudo que tu fizer faz em amor. Não faz porque tu é obrigado a fazer. Não faz porque alguém disse para ti que se tu não fizer, Deus não te abençoa. É mentira. Eu estou te libertando, eu te amo. Então, vamos, palha, feno e madeira. Cada um que dá o dízimo com medo de ser amaldiçoado, que obra é essa? Palha, feno e madeira. Tem valor nenhum para Deus. Mas e a história que Jesus contou da viúva pobre? A mulher que pegou o último trocadinho que tinha em casa e foi levar até lá no templo. E Jesus olhou que ela deu tudo que tinha. E Jesus olhou para os seus discípulos, treinando eles, disse: vocês viram os ricos colocando o dinheiro ali?
Aí eles disseram, sim, senhor, nós vimos. Ou veio o empresário tal, veio o sacerdote não sei das quantas, veio o doutor não sei quem, todo ele botou ali. Ele disse, pois é, botaram grandes quantias, senhor. Pois é. Quer dizer para você que aquela mulher aqui, aquela viúva ali, botou mais do que todos eles. O que eles levaram um susto porque ela botou umas moedinhas. Jesus, iluminado, alcançando a consciência da mulher por uma conexão divina, disse, não, é que todos que botaram ali, não importando a quantia, botaram do que sobrava. Botaram do que sobrava. Mas essa mulher deu tudo que tinha. Então, para a vida 777, na vida do divino, ela deu mais do que todos os outros. Porque para Deus o que vale é aquilo que em amor eu ofereço. E o que eu ofereço em amor é o melhor do melhor. Não é meia boca, não é mais ou menos. E é nesse sentido que o escritor aos Hebreus então diz, olha, essa obra de amor, que não é palha, que não é madeira, que o fogo do juízo não destrói, ela permanece. A obra de amor não desaparece, ela permanece. E aí é onde ele traz a alusão das pedras preciosas, do ouro e da prata, que são levados ao fogo e o fogo não consome. O fogo não consome. Fogo não destrói o ouro. Torna ele maleável, mas não destrói. Fogo não destrói a prata. Purifica ela. Purifica. Leva a prata no fogo, ela vai ficando cada vez mais pura. Mas não vai ser destruída. Quando tira o fogo fora, saiu do juízo. O ouro está ali, a prata está ali. E se passou pelo fogo, está mais purificado do que antes. Pedras preciosas, não destrói. O fogo não destrói. Entendeu? Permanecerá. Então, ele diz, olha, que as obras de amor, pedra preciosa, ouro e prata, elas permanecerão para a eternidade. Tudo que é de amor permanece. Tudo aquilo que não é de amor se acaba. Ele disse, mas vocês têm mostrado obras amorosas enquanto servem aos santos, no nome de Deus. Olha que coisa linda. Eu sirvo aos de Deus no nome de Deus. Eu abençoo os de Deus com o nome de Deus. Mas faço isso em amor. Ele continua. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Ou seja, que vocês não deixem de ser amorosos até o último dia da vida de vocês. Para que no transcender da vida 66, para a vida 77, no transcender da carne para o espírito, na saída da matéria para os mundos infinitos de Deus, as vossas obras acompanhem vocês para a eternidade, que não se queime como palha, como madeira, como feno, mas que elas perdurem para a eternidade, que vocês sejam adornados pelas vossas obras de amor diante do Criador, que vocês sejam criaturas iluminadas e luminosas como astros de Deus, cheios de glória e de brilhos múltiplos, pelo adorno das vossas obras de amor que permanecem para todo sempre. É isso que ele está dizendo, que o aprendizado recebido façam de vocês, hebreus. Ele para os hebreus, eu para nós aqui essa noite. Que o aprendizado recebido não permita
nós sermos inertes, ineficazes. Não, que nosso aprendizado não seja colocado de lado, mas que nós possamos ir até ao fim, marcando presença na terra, como homens e mulheres que aqui estão, de Deus. Pessoas iluminadas, conscientes, amorosas, equilibradas, sábias, inteligentes, todas conectadas com Deus em Cristo, para uma vida maravilhosa no planeta Terra, até o último dia da nossa existência. Para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que promessas? Todas as promessas de Deus para os que fazem o bem. Que vocês sejam assim. Agora, um texto de Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, para a conclusão nessa noite. Diante de tudo que aqui coloquei, quero fazer uso das palavras do irmão Paulo, nesse 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 8, onde Paulo, admoestando, aconselhando e orientando os irmãos de Corintos, ele diz: portanto, meus amados irmãos, diante de todo esse conhecimento, diante de todo esse aprendizado, diante de toda essa exortação e essa orientação, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo de tudo isso, vivam abundantemente, façam cada dia mais para melhorar a vida de todos. Tudo que você puder fazer para ver o outro melhor, faça. Discuta menos, brigue menos, xingue menos, reclame menos e ame mais, mais e mais e mais. Seja mais racional e mais racional e mais racional. O que significa, quando eu uso essas palavras, para mim elas têm som, eco extraordinário, mais iluminado, mais consciente, mais sábio, mais conhecedor da verdade. Sejam assim, diante de todos os homens. Ouçam, respeitem, né? Acolham a escolha do outro. Se você não quer ir com ele, não vai. Mas respeite a ida, porque até Jesus, no exemplo do pródigo, mostra como cada um deve agir, até mesmo com seu próprio filho. Quer ir, filho? Vai. Quando quiser voltar, eu estou aqui, eu sou teu pai. Quer ir, amigo? Vai. E se no caminho tu tiveres vontade de voltar, tens aqui um amigo. Quer fazer? Faça. É diferente da pessoa vir pedir um conselho, porque às vezes nós queremos mover a pessoa do caminho dela, mas não é esse o processo que deve ser. Eu devo ouvi-la, eu devo respeitá-la. Agora, se vir pedir um conselho, então eu dou um bom conselho, mas para eu dar um bom conselho, eu tenho que amar. E usar da plenitude racional, sem comprar lado algum, e trazer a lucidez que em mim existe, para que o outro aplique, se quiser, depois de pedir luz, que eu dê luz, depois de pedir conscientização, que eu sirva conscientização, se me pediu sabedoria, que eu dê sabedoria, mas dê com muito amor, para que a pessoa faça a sua própria escolha. E se ela não me pediu nada e simplesmente disse: olha, eu vou fazer assim, respeite. Respeite. Se aprendermos a agir na vida dessa maneira, nós chegaremos ali no outro lado, diante do nosso Criador, entendeu? Certamente, com um pouquinho de prata,
um pouquinho de ouro, um pouquinho, umas pedrinhas preciosas, nem que seja miudinha, que tenha que botar óculos para enxergar, mas haverá pitadas de amor na nossa vida, que nos deixará cada dia mais maravilhosos, abençoados. Que o Senhor nos ajude a ser mais disso tudo de bom. Amém, queridos? Vamos agradecer?